Boa noite a todos. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome. Pedimos que o nosso ajustador do pensamento amplie a nossa capacidade de percepção para que nós possamos compreender os ensinamentos e assimilar tudo que nos estudaremos esta noite aqui. Obrigado, Pai. Aguardamos aqui a presença de outros estudantes. Vamos lá. O pessoal, a semana passada, não sei se o nosso amigo, nosso querido Aélio está aí, nós, ele levantou uma questão que depois suscitou algumas dúvidas, e mais tarde, até onde eu sei, foi motivo de discussão em outros grupos, e eu não queria deixar dúvidas sobre essa questão, que é uma questão importante. Então, eu postei alguns textos depois ali no nosso grupo. A dúvida que foi levantada, que acabou gerando alguma confusão, foi a questão do ajustador do pensamento. E nós falamos que o ajustador do pensamento, para todos os efeitos, é Deus. Os reveladores, no livro de Urântia, eles definem o ajustador de pensamento como Deus. Bem-vindo a ele. Estamos aqui falando da questão que foi suscitada semana passada, Hélio. Então, nós falamos que os reveladores definem o ajustador do pensamento como Deus. Então, quando a gente fala que a gente vai se fusionar com o ajustador do pensamento, e tem a ideia, então, de que nós vamos nos fusionar com Deus. E daí a interpretação de que nós nos transformaríamos em Deus. Mas não é esse o caso. Então, é assim, os nossos reveladores, o primeiro parágrafo do livro de Urântia trata exatamente disso. Eles dizem lá que nós, os mortais aqui de Urântia, fazemos muita confusão com o termo Deus. Nós temos muita dificuldade de entender essa questão de Deus e o relacionamento entre as deidades, divindades e esse negócio todo. Então, Deus, segundo o livro de Urântia, tem muitas possibilidades, não é uma palavra que se restringe ao nosso Pai universal. Por exemplo, o Filho Eterno é Deus, o Espírito Infinito é Deus. O Micael, dentro do universo local, é Deus. Nós temos Deus o cétuplo, Deus o supremo, Deus o último. Então, é assim, a palavra Deus, no livro de Urântia, ela é empregada para muitas possibilidades. E dentro do livro de Urântia, os reveladores tratam o ajustador do pensamento, que é uma fração de Deus, como sendo Deus, a presença viva do Pai dentro de nós. Isso não significa que quando a gente se fusionar com o ajustador do pensamento, e nós vamos nos fusionar, nós nos transformaremos em Deus. Em nenhum momento os reveladores sugerem
que isso vai acontecer, que a gente vai se transformar em Deus. Então, quando nós nos fusionamos com o ajustador do pensamento, ele conquista a nossa personalidade. E nós, no nosso lado, nós conquistamos uma situação, um estado, onde nós, a partir daquele momento, somos espírito. Então, é aquilo que Jesus falava, que é preciso que a gente nascesse do espírito. Nós nascemos do espírito naquele momento ali. Embora a gente passe, após a fusão com o nosso ajustador do pensamento, a formar uma única, é, uma única entidade, na verdade, a mente do ajustador do pensamento, ela continua separada da mente do ser humano. Então, a identidade do ser humano prevalece, permanece separada, segregada, e essa identidade é a que vai, com a personalidade, então, cumprir a missão de alcançar o Pai até o paraíso, esse negócio todo. A mente do ajustador do pensamento, ela permanece separada da mente do mortal, embora ambos se comuniquem continuamente, é uma situação bastante, para nós aqui, bastante esquisita, né? Porque é a mesma personalidade, mas com duas mentes diferentes. Nossa mente é a mente do ajustador. Essas mentes, elas têm, evidentemente, uma comunicação fluida, mas o ajustador do pensamento, ele continua, ele permanece como um guia desse ser mortal até alcançar o paraíso no corpo de finalidade. E os reveladores sugerem que isso, essa separação da mente, do ajustador e do mortal, permaneceriam separados, inclusive até chegar, se é que a gente vai chegar um dia, no ambiente absoluto. Porque essa fração do ajustador do pensamento, do nosso Pai, é um ser, é uma coisa absoluta, de um nível absoluto. Então, nós não compreendemos exatamente como é que funcionam todas essas coisas, mas o ponto relevante aqui, e que acho que nós temos que ter presente entre nós, é de que sim, o ajustador do pensamento é Deus. É uma fração do nosso Pai, até o momento que vem habitar a nossa mente desprovido de uma personalidade. Então, não tem, evidentemente, essa fração toda, não é a plenitude, não significa a plenitude do nosso Pai universal, mas em divindade, em amor, em guiamento, em sabedoria, é tão grande quanto, né? Então, o ajustador do pensamento, por exemplo, enquanto ajustador do pensamento, não é um criador, não é um controlador, não é um sustentador de todas as coisas, nem é a fonte de todas as coisas. O Pai Celestial, ele é a primeira fonte, centro e a fonte de todas as coisas. Então, o fato relevante a ser guardado na memória é que, sim, nós temos um fragmento do nosso Pai que está ali nos guiando para nos levar até o paraíso, até a presença do Pai universal. Quando eu falo presença, eu estou falando da personalidade dele, mas que permanece como um guia para a gente depois da fusão com nós fazemos com ele. Então, as mentes continuam separadas.
E a fusão, de modo nenhum, significa que nós alcançamos o status de Deus. Evidentemente, a gente se transforma num espírito, espírito de primeiro grau, primeiro estágio, e a gente vai avançando até chegar no paraíso, quando a gente alcança o sexto nível, e fica faltando ainda um, que tem muitas especulações de que significa esse um adicional e o que vai acontecer. Mas então é isso, eu só queria que não ficasse dúvidas ou interpretações dúbias a respeito dessa questão. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que alguém queira acrescentar, algum comentário adicional, por favor, fique à vontade. Essa é a hora da gente adicionar alguma coisa a esse comentário que eu fiz aqui. Senão, nós iniciamos a nossa leitura de hoje. Só E lembrando, Henrique, Henrique. Oh, Sim. desculpa, Caio. Fala, por Caio. favor, Fernando, Diga. por favor, fala Eu depois. só ia relembrar aquele texto do Salmo, né, que diz, vós sois deuses, né, sois todos filhos do... Aquilo não é verdade, né? Nós não somos deuses, né? Somos filhos de Deus. Nós somos... É um texto bíblico de Salmo que é mal interpretado, né, por muitos religiosos, né? Infelizmente. Não, e quando Jesus fala isso, inclusive, ele está falando, o pessoal descontextualiza, tá? É, É, Jesus fala desse vós são deuses na Bíblia, tá? Quando os sacerdotes estão falando para ele que é uma blasfêmia, que ele se chamou de filho de Deus, é. né? E ele fala assim, poxa, mas você não tem no escrito de vocês dizendo que vocês são deuses? Né? Então, como isso é uma blasfêmia, né? Mas foi mais para se defender do que realmente para falar isso, tá? Isso. É, é assim, tudo que tem respeito com Deus é um assunto muito complicado. Eu acho que a gente só consegue tangenciar o assunto. A gente não consegue entender. Um dia, na eternidade, a gente vai entender muito melhor dessas coisas. Não vai ser agora, tá? É, eu acho que o que a gente tem aqui são experiências e pontos de vista e um pouco do que o livro fala, tá? Então, tem uma parte aqui do livro, está no documento, no primeiro, na introdução mesmo. Ele fala assim, ó, que o Deus Pai funciona em três níveis de personalidade e deidade de valor subinfinito e de expressão relativa de divindade. Número um, pré-pessoal, como na administração dos fragmentos do Pai, tais como os ajustadores do pensamento. Então, apesar do ajustador do pensamento ser o representante do Pai e ser para todos os nossos sentidos o Pai vivendo em nós, né? Obviamente que ele não é infinito e tem todas as características de Deus, tá? Ele é para o nosso entendimento, ele é Deus. E para mim, simplesmente o ajustador, ele é uma âncora. Ele é uma âncora. Então, é assim, Deus criou a gente como parte, nós somos filhos, primeiro, filhos da natureza. A gente é criado no meio de uma natureza. Foi criado vários níveis de realidades, até o nível material, que é o nível mais baixo, e foi criado dentro ali das realidades animais e físicas, né, que é a parte biológica do ser humano, né? E o que Deus quer fazer com essas realidades que são materiais é ir e buscá-las. Então, o ajustador, para mim, ele é uma âncora. Ele é essa criação animal que tem potencial de divindade e Deus vai e joga uma âncora lá. E essa âncora é o ajustador. Ele envia um pedacinho dele lá para ancorar aquela mente, aquelas dotações que a gente tem, para ir no sentido dele, né? Então, mais do que ser Deus, eu acho que o ajustador ele é esse canal para Deus.
entendeu? É um negócio um pouco diferente. Mas todos aqui, eu acho que qualquer interpretação aqui vai estar sujeita a erros e a interpretações um pouco divergentes. Eu acho que o que importa para a gente é que aonde nós estamos, no nível que nós estamos, o ajustador é Deus para a gente, tá? Mas ele funciona de um modo um pouquinho diferente do Deus total. Obrigado, Caio. Nós temos uma tendência, quando a gente fala de Deus, de estar nos referindo sempre ao nosso Pai universal. E Deus não é só isso. Existe Deus o absoluto, Deus o supremo, Deus o último, Deus o Filho eterno, Deus o Espírito infinito, Deus o Micael. Então, é preciso cuidado com a palavra Deus, ela tem diferentes aplicações, segundo os nossos reveladores. É Henrique, muito bom. antes de Oi. você continuar, só para concluir esse tema, quando se usa o termo deuses, que a revelação usa sempre, né, a expressão deuses, eu fico meio receoso de usar essa expressão no meio das pessoas comuns, né? Porque Deus e deuses é diferente, né? O que que você diria para São usar deidades, né? deuses? Isso. Eu acho que assim, quando você fala deuses, você está usando o plural de Deus. Então, por exemplo, as pessoas têm uma tendência, quando a gente fala em deuses, a criar ideias de diferentes deuses, incluindo seres humanos, incluindo animais, incluindo o sobrenatural, incluindo uma série de outras coisas. Mas, na verdade, nós temos, sim, muitas personalidades, muitos seres a quem a gente atribui a palavra Deus, né? Eu falei, Deus o absoluto, está lá no livro de Urântia. Deus o último, Deus o supremo. Então, se eu falar deuses, eu posso estar me referindo a um conjunto de cada um desses seres que são tratados no livro de Urântia como Deus. Ou a Então, Trindade. para você, o Filho Eterno é Deus. Para você, o Espírito Infinito é Deus. Então, é que na nossa mente, nós temos uma dificuldade de separar a pessoa do Pai da palavra Deus. Então, Deus não é exatamente, não está restrito ao Pai. Os reveladores usam a palavra Deus para múltiplas personalidades e seres do livro de Urântia. Então, é só ler o livro lá que vai ver falar quantas vezes eles falam de Deus. No caso do ajustador, existe pelo menos uns 50 parágrafos do livro que se referem a Deus, o ajustador do pensamento, como Deus. Eu, inclusive, publiquei alguns ali no nosso grupo. Se for preciso, depois eu publico de novo. É, Então, a palavra Deus não está limitada, não é exclusivamente o Pai universal. Muito embora, quando a gente está falando de Deus de uma maneira generalizada, sem especificar o que, esse Deus pode ser muito bem ser interpretado como o Pai universal. A gente geralmente utiliza a palavra Deus para nos referirmos ao Pai universal. Nós temos que entender que Deus é uma definição de um tipo de ser, um tipo de personalidade, onde se encaixam múltiplos seres e múltiplas personalidades. Como eu já mencionei,
Deus o Supremo, Deus o Último, Deus o Absoluto. Então, por exemplo, alguém fala assim: não, mas para ser Deus tem que ter personalidade. Não é correto isso, porque o absoluto das deidades, por exemplo, não tem uma personalidade que o representa. Ele tem dentro dele três personalidades e no futuro terá outras duas, que é Deus o Supremo e Deus o Último. E o absoluto das deidades, assim como a Trindade do paraíso, não é definida pelos reveladores como uma personalidade, é definido como uma função, seja lá o que eles queiram dizer com isso daí. Mas a verdade é que o absoluto das deidades, assim como os reveladores mesmo definem, apesar de não ter uma personalidade específica, é Deus. Eles mesmos falam, né? A trindade do paraíso é Deus. O absoluto, o eu sou é Deus. E não é necessariamente uma personalidade específica, né? A gente pode ficar discutindo horas aqui se o eu sou tem uma personalidade específica ou não. A gente sabe que a primeira fonte sempre é quem representa todos eles. Mas no, no livro de Urântia, o que os reveladores nos falam é que essas, esses seres, se é que eu não sei que palavra dizer melhor empregar para isso, não têm especificamente uma personalidade que os identifique, né? Eles são tratados mais como uma função. Estou falando disso não para complicar, mas só para dizer, porque eu sei que saiu em alguns momentos a discussão de que Deus tem uma personalidade. Sim, Deus pode ter uma personalidade, mas pode ser um ser pré-pessoal, como o Caio falou, ou um ser suprapessoal, etc., né? Nós temos, inclusive, uma combinação de deuses, Fernando, se é que a gente pode falar assim, para Sim. definir Deus, Deus o cétuplo. Uhum, Deus o uhum. cétuplo Sim. envolve várias figuras que são chamadas de Deus, como Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Infinito, e assim vai, né? Então, a palavra Deus não pode ser confundida. É assim, o Pai é Deus, mas Deus não é necessariamente o Pai. Não pode ser confundido uma coisa com outra. Perfeito. Ok. Ok. Muito bem. Não sei se tem mais alguém que queira fazer mais algum comentário sobre isso, senão entramos no texto de hoje. Eu achei importante esse esclarecimento aqui, porque ficou aí uma certa confusão aí. Eu não queria que ninguém ficasse com dúvida disso, porque é uma questão importante essa, né? Muito bem, vamos lá então. Vou continuar com a leitura do livro aqui. Nós hoje vamos ler sobre o corpo material de Jesus. Quem é que vai nos ajudar aqui com essa leitura, por favor? Eu posso. Vamos lá então, Egli, por favor. Muito obrigado. 2. O corpo material de Jesus. Às 3h10, enquanto o Jesus ressuscitado se confraternizava com as personalidades moronciais reunidas, vindas dos 7 mundos das mansões de Satânia, o dirigente dos arcanjos, anjos da ressurreição, aproximou-se de Gabriel e pediu-lhe o corpo de Jesus. E o dirigente dos arcanjos disse: podemos não participar da ressurreição moroncial, da experiência de auto-outorga de Micael, nosso soberano, mas gostaríamos de ter os seus restos mortais sob a nossa custódia para a dissolução imediata. Não nos propomos empregar a nossa técnica de desmaterialização. Meramente queremos invocar o processo do tempo acelerado, suficiente para nós já
é havermos visto o soberano viver e morrer em Urântia. As hostes dos céus seriam poupadas da recordação de ter de suportar a visão da degradação lenta da forma humana do Criador e sustentador de um universo. Em nome das inteligências celestes de todo o Nebadon, peço um mandato dado a mim a custódia do corpo mortal de Jesus de Nazaré e o poder de procedermos à dissolução imediata. E após Gabriel e o decano altíssimo de Edentia conferenciarem, foi dada ao porta-voz dos arcanjos das hostes celestes a permissão para que ele dispusesse dos restos físicos de Jesus como julgasse conveniente. Depois de ser-lhes concedido esse pedido, o dirigente dos arcanjos Aqui. convocou, os dirigentes dos arcanjos convocou para ajudá-lo muitos dos seus companheiros, junto com uma numerosa hoste de representantes de todas as ordens de personalidades celestes, e então, com o auxílio das criaturas intermediárias de Urântia, eles deram o prosseguimento à tomada de posse do corpo físico de Jesus. Esse corpo de morte era uma criação puramente material, era físico e real. Não poderia ser removido do sepulcro, como havia sido removida a forma moroncial da ressurreição, escapando do selo sepulcral. Com a ajuda de algumas personalidades moronciais auxiliares, a forma moroncial, em um momento, pode se fazer como espírito, de um modo tal que se torne indiferente à matéria comum, enquanto em um outro momento ela pode tornar-se discernível e contatável para os seres materiais como os mortais deste reino. Enquanto eles preparavam para remover o corpo de Jesus do sepulcro, antes de dispor dele de um modo preparatório, de modo a dar-lhe uma dissolução quase instantânea, condigna e de modo reverente. Foi designado às criaturas secundárias de Urântia que rolassem as pedras, afastando-as da entrada da tumba. A maior dessas duas pedras, em circular e imensa, muito semelhante a uma roda de moinho, que se movia em um sulco marcado na rocha de um modo tal que podia ser rolada para frente e para trás, e a fim de abrir ou fechar a tumba. Quando os guardas judeus, vigilantes e os soldados romanos viram, sob a luz escassa na madrugada, a imensa pedra começar a rolar, saindo da entrada do sepulcro, aparentemente por si mesma, sem quaisquer meios visíveis a explicar esse movimento, eles foram tomados pelo medo e pelo pânico e correram, abandonando depressa o local. Os judeus correram para suas casas, voltando depois para reportar o acontecido ao seu capitão no templo. Os romanos correram para a fortaleza de Antônia e contaram o que haviam visto ao centurão, tão logo ele chegou ao seu posto. Os líderes judeus começaram uma sórdida operação supostamente para livrar-se de Jesus, oferecendo subornos ao traidor Judas, e agora
ao defrontar-se com essa situação embaraçosa, em vez de pensar em punir os guardas por desertarem do seu posto, recorreram ao expediente de subornar esses guardas e os soldados romanos. Pagaram a cada um desses 20 homens uma quantia em dinheiro e instruíram-nos a dizer a todos: enquanto dormíamos durante a noite, os seus discípulos precipitaram-se sobre nós e levaram o corpo. E os líderes judeus fizeram promessas solenes aos soldados de defendê-los perante Pilatos, caso chegasse ao conhecimento do governador que eles haviam aceitado um suborno. A crença cristã na ressurreição de Jesus tem sido baseada no fato do sepulcro vazio. Foi real e verdadeiramente um fato que o sepulcro estivesse vazio, mas essa não é a verdade da ressurreição. A tumba estava real e verdadeiramente vazia quando os primeiros crentes chegaram. Mas esse fato, associado ao da indubitável ressurreição do Mestre, levou à formulação de uma crença de que não era verdadeira. O ensinamento de que o corpo material e mortal de Jesus levantou-se da cova. A verdade relacionada às realidades espirituais e aos valores eternos nem sempre pode ser deduzida de uma combinação de fatos aparentemente reais. Ainda que os fatos individualmente possam ser materialmente verdadeiros, não significa que a conjunção de um agrupamento de fatos deva necessariamente conduzir a conclusões espiritualmente verdadeiras. O sepulcro de José estava vazio, não porque o corpo de Jesus haja se recuperado ou ressuscitado, mas porque as hostes celestes tiveram o seu pedido concedido, o pedido de dar a ele a dissolução especial e única, em retorno do pó ao pó, sem a intervenção das demoras do tempo e sem a operação dos processos ordinários e visíveis de decadência mortal e de decomposição material. Os restos mortais de Jesus passaram pelo mesmo processo natural de desintegração dos seus elementos, que é característica comum de todos os corpos humanos na Terra, exceto que, do ponto de vista do tempo, esse modo natural de dissolução foi violentamente acelerado, apressado, chegando até mesmo a ser quase instantâneo. As verdadeiras evidências da ressurreição de Micael são espirituais, pela sua natureza, ainda que esse ensinamento seja corroborado pelo testemunho de muitos mortais do reino que se encontraram, reconheceram e comungaram com o Mestre ressuscitado na forma moroncial. Ele tornou-se parte da experiência pessoal de quase 1000 seres humanos antes de finalmente deixar o Urântia. Obrigada. Obrigado, Agri. Obrigado. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Interessante aqui, porque muitos cristãos ainda hoje, dada essa passagem, fazem uma associação de que o
a ressurreição, o corpo de Jesus teria ressuscitado com ele, né? Inclusive, tem muita gente que acha que é importante, quando morrer, ser enterrado com o corpo, porque não sabe se vai precisar daquele corpo para a ressurreição ou outros eventos futuros, né? Então, muitas das crenças que tem em cima disso daí vem dessa ideia de que o corpo de Jesus teria ressuscitado com ele ali, né? É, eu não sei se todos vocês se lembram daquela passagem das bodas de Caná, quando aparentemente houve uma transformação da água em vinho, né? Em que Jesus diz que não foi um milagre, mas sim um processo natural de produção do vinho, onde houve uma aceleração da preparação da semente da uva, plantio, produção, nascimento da uva, processamento daquela uva, enfim, toda a história, desde que começa com a formação da videira até o momento em que culmina com a produção do vinho. Embora Jesus diga que isso não é um milagre, é, e de fato, no sentido verdadeiro de milagre, é, na concepção de Jesus não é, mas a gente não pode negar que esse é um fato, no mínimo, extraordinário para todos nós, né? E escapa da nossa compreensão e da nossa lógica perceptiva. Nós que estamos aqui acostumados à questão do tempo. Então, os reveladores contam aí a passagem dos arcanjos pedindo o corpo de Jesus para que eles dessem, então, fizessem um processo acelerado de decomposição desse corpo, de maneira que não sobrasse efetivamente nada e que não fosse necessário aguardar que esse corpo passasse tanto tempo ali se decompondo, como acontece com todos os mortais. Então, esse pedido dos arcanjos foi aceito e o corpo de Jesus, então, foi decomposto de maneira acelerada. Mas eles, de fato, retiraram o corpo da tumba ali de Jesus, né? Pediram para os intermediários abrirem, rolarem a pedra ali, e eles, de fato, roubaram, não, tomaram o corpo de Jesus, e não sei onde eles o teriam levado, mas, mas não sobrou nada do corpo de Jesus. Existe uma série de outros aspectos interessantes sobre essa questão do corpo de Jesus, e ao fazer isso, embora não seja esse o motivo desse pedido dos arcanjos, ao fazer isso e não ter sobrado nada do corpo de Jesus, a gente pode, então, entender que se tivesse sobrado um ossinho de Jesus lá, ele seria uma relíquia preciosa, né? E, então, até hoje, teria muitos ossinhos de Jesus ou outras partes do corpo de Jesus circulando entre nós aqui. Então, a gente pode entender que essa decomposição acelerada teria impedido que isso acontecesse, independentemente da interpretação que os mortais fazem a respeito desse fato, dos cristãos, porque seja pela decomposição acelerada, ou seja, porque o corpo de Jesus ressuscitou, o fato é que não sobrou nenhum pedacinho para a gente ficar exibindo por aí. Então, não tem pedacinho do corpo de Jesus, contrariamente ao que tem lá, por exemplo, com aquele manto sagrado. Todo mundo alega que, ou as pessoas alegam ser o manto de Jesus, né? Então, é um fato bastante interessante, mas que ocasionou uma série de questionamentos
a, a essa questão. Eu, pessoalmente, eh, não gosto muito dessa passagem, dessa colocação que os arcanjos fizeram aí. Eu não sei se é uma questão de redação, uma questão de tradução, ou se esse era mesmo o pedido dos arcanjos. Esse é um comentário bem pessoal meu, não se refere à interpretação do que os reveladores contam ali, mas essa ideia de que eles não queriam ver o corpo de Jesus se decompondo, me causa uma certa estranheza, porque o corpo não tem significado nenhum. Ele é pó, ele é matéria, e assim como a gente hoje fica velando o corpo do morto ali, né, como se fosse um negócio que merece toda uma atenção especial, aquele corpo, e a gente beija o corpo, abraça o corpo, passa a mão no corpo. O corpo não tem significado nenhum, né? Ele, uma vez que a alma, a identidade, a personalidade abandonou aquele corpo, o corpo não significa nada. Então, a ideia de que a decomposição do corpo de Jesus pudesse causar qualquer mal-estar, qualquer sentimento ou qualquer desconforto nos arcanjos ou nos seres celestiais, me parece uma ideia aqui colocada no livro, embora seja a expressão do revelador, eu pessoalmente não comungo muito com essa ideia, então não sei se tem que ficar pensando muito nisso daí. E eu não daria, estou chamando a atenção para esse fato aqui, que eu acho importante nós não nos apegarmos à ideia do corpo. O corpo realmente não tem, depois que o indivíduo morreu, não tem relevância nenhuma do meu ponto de vista, é uma questão pessoal minha. Pode ser que outras pessoas achem que é uma coisa santa, não sei, é isso, né? Diga lá, Hélio. Antes eu quero ouvir o Caio, de repente ele vai falar o que eu vou dizer, me poupa. É, obrigado, Hélio. Não, eu só queria levantar uma coisa aqui, porque a gente vê isso do nosso ponto de vista, tá? É, Agora, imagina o ponto de vista de seres celestiais, que eles falam que um dos poucos milagres, isso é dito lá no livro, que um dos poucos milagres que eles consideram milagre é um ser divino como Jesus, como Micael, vir encarnar na carne humana, né? Para eles, aquilo é um negócio mágico, aquilo é um negócio de significado hiper profundo. Para a gente é o mesmo corpo que a gente tem, não tem muita diferença, mas para eles, e assim, com uma fisionomia diferente, com características humanas diferentes, é o acontecimento da vida, entendeu? Então, não me surpreende eles talvez terem um apego e um carinho especial que a gente não compreenda, tá? Apesar de que eu concordo contigo que para a gente isso é um pouco estranho, mas acho que o ponto de vista é diferente, tá? E eu acho que além do dito ali no livro de Urântia, que talvez tenha a ver esse carinho e essa consideração que eles acabaram criando, acompanhando a vida, né? Nesse corpo, que possa ser, tá? Tem outras razões ali que não são ditas no livro, mas certamente na reunião ali entre Gabriel e os Altíssimos, né? Foi conjecturado coisas como, obviamente, existe um risco muito grande de pessoas
utilizassem o corpo dele como relíquias, né? Pedaços do corpo como relíquias. E essa é uma atrocidade, né? E esse é um negócio, assim, estúpido. E a melhor coisa a se fazer nesse cenário era se desfazer do corpo mesmo, né? Até para, assim como foi a vida dele, de não deixar provas, né? Coisas que fossem usadas de maneira é, adoradora, fazer isso por fim com o resto do que sobrou dele, do corpo dele, né? Então, para mim tem lógica. Hélio, Sim. Então, para não perder o costume, por favor, coloca na tela, só para não perder o costume. Coloca. O que você quer que ponha na tela? Eu estou entrando na minha própria tela aqui, deixa eu resgatar. Eu, na verdade, fiz marcações em todos os parágrafos, mas eu vou só Como destacar sempre. os parágrafos que vale a pena comentar, haja vista que você, Caio, já fizeram. Eu concordo com você, Henrique, quando você diz que é difícil entender a importância que os seres celestiais estavam dando ao corpo de Jesus. Concordo com o Caio que pode ser que o livro seja omisso em relação a outros motivos. Cabe especular de tudo que é jeito. Então, se pega um pano e dizem que esse pano esteve sobre o corpo e que a imagem desse pano é a imagem de Jesus e se virou uma relíquia, imagine então como seria a múmia de Jesus. Muito embora, muito embora, é preciso ser dito que Jesus não passava de um criminoso, de uma pessoa odiada por aqueles que o levaram à morte. De sorte que o tipo de pretensão seria bem diferente. Mas um corpo ser sepultado e acabar se decompondo na linha do tempo, não vejo nenhum motivo especial para algum anjo ter algum tipo de problema. Haja vista que provavelmente o sofrimento de Jesus que antecedeu a sua morte naquela semana e a própria crucificação já era bastante para produzir horrores. Mas vamos lá, ao texto. Eu pedi, por favor, eu vou simplificar aqui. Eu estou fazendo uma seleção. O 2, o parágrafo 2, por favor. Já está lá? Vamos lá. É isso aí. 2.2. Ok. Eu estou olhando na minha própria tela, numa versão do Word. Já está lá, Vamos lá. Hélio. Então vamos lá. Na minha tela, provavelmente é a mesma. No 2.2 diz assim: e após Gabriel e o decano altíssimo de Dentia conferenciarem, foi dado ao porta-voz dos arcanjos, das hostes celestes, a permissão para que ele dispusesse dos restos mortais, dos restos físicos de Jesus, como julgasse conveniente. E aí eu fiquei pensando, nessas hostes e nas ordens que a gente acaba aprendendo no próprio livro durante quem efetivamente, que hoste efetivamente, que arcanjo, enfim, que personalidade se encarregaria de fazer tal coisa. Aí vamos lá no 4, por favor. 4. Está lá, Hélio. Logo no primeiro parágrafo está dito assim, eu vou destacar. Foi designado às criaturas secundárias de Urântia. Sorte que essas criaturas é, secundárias de Urântia têm uma característica diferenciada de hostes celestiais. Eu só estou fazendo o comentário que alguém poderia até comentar. Essas criaturas secundárias existiam ao tempo de Jesus e existe ainda no nosso tempo, e elas não ficam passeando pelo universo. Bom, o 5. O 5 diz assim:
os líderes judeus começaram uma sórdida operação supostamente para livrarem-se de Jesus, oferecendo subornos ao traidor Judas, e agora, ao defrontar-se com essa situação embaraçosa, que situação é essa? Jesus ter saído, os soldados terem relatado que não existia mais um corpo na tumba e eles não sabiam explicar por quê. Em vez de pensar em punir os guardas por desertarem do seu posto, recorreram ao expediente de subornar esses guardas e os soldados romanos. Aí a narrativa foi que eles mesmos construíram, que os discípulos de Jesus, os apóstolos, enfim, os seus seguidores foram lá e sequestraram o corpo. Onde é que está a minha dúvida dentro dessa obviedade do texto? Minha dúvida é a seguinte: os líderes judeus, uma coisa é eles estarem equivocados, que seja é, na interpretação é, do texto das escrituras hebraicas, enfim, outra coisa é eles não estarem equivocados, eles saberem exatamente o que aconteceu e produzirem uma farsa monumental. Aí a falta desses líderes, para mim, se torna muitas vezes maior, porque eles recorreram à fraude. Agora, um ponto que chamou atenção para mim desde já há algum tempo é a ressurreição. Ressurreição, no dicionário, simplificando, tem muitas definições, mas significa volta à vida, simplificando. Ora, se Jesus não retornou no corpo original, aquele nascido da mãe dele, Maria, então, na verdade, essa ressurreição não é a volta à vida do corpo. Nós temos na Bíblia a história de Lázaro, que ressurgiu, voltou à vida no próprio corpo dele. Então, aqui nós já temos duas situações: o ressurgir no próprio corpo e outra ressurgir num novo corpo, que é o caso de Jesus. Nós sabemos que no primeiro mundo das morôncias vai haver uma ressurreição e logo na sequência uma repersonalização. Só para enfatizar o meu ponto de dúvida, é que a ressurreição que vai acontecer para todos que tiver o privilégio de dar seguimento na carreira moroncial não vai ser a ressurreição do corpo, porque obviamente esse corpo já não existe mais, já foi degradado, já foi dissolvido, já virou pó, já virou um monte de coisa, e não vai ser uma ressurreição no corpo. Então, a bem da verdade, a ressurreição de Jesus, que não seja no corpo nascido de mulher, não é bem uma novidade para nós, leitores do livro de Urântia, que acreditamos que vai haver uma ressurreição. Mas aí vem uma outra questão relacionada. E eu falo isso porque, conversando com muitos do movimento urantiano, fazem uma confusão danada. Eles colocam como se fossem sinônimos. Ressuscitar e ser repersonalizado são coisas diferentes. E o interessante é que muitos tentando explicar a repersonalização, e ela só pode acontecer depois que houver uma ressurreição, não há uma repersonalização antes da ressurreição, ou há, e eu estou fazendo confusão, primeiro repersonaliza, depois ressuscita, ou primeiro ressuscita e depois repersonaliza. Qual a relevância? Para dizer a verdade, a relevância é apenas curiosidade. Mas vamos lá, seguindo. Repersonalização. Os espíritas acreditam na reencarnação. E muitas pessoas, para explicar no movimento urantiano, não vou nem sair do movimento urantiano, para explicar a repersonalização, elas escorregam pelo conceito de reencarnação. Então, de novo, que é a oportunidade de a gente dizer, mas escute, efetivamente, ocupar um corpo é encarnar, é encarnar. Então, se trata de uma reencarnação. Essa reencarnação é a reencarnação que é ensinada pelos espíritas. Tem muito espírita no movimento urantiano, ainda que dissimulado, mas tem muitos. Quando provocados, eles começam a falar.
Que mais? Tem algumas afirmações redundantes que é difícil alguém fazer uma defesa contrária. Tipo, o sepulcro de José estava vazio. Quem José é esse? É o José de Arimateia, que era o dono da tumba. Não porque, e aqui está a retumbância, que não cabe sequer interpretação diversa. Não porque o corpo de Jesus haja se recuperado ou ressuscitado. Então, ele está dizendo textualmente que o corpo de Jesus não foi ressuscitado, para constrangimento de muitos, eu creio. Agora, seguindo para o 9, que provavelmente no 9 está a explicação de tudo que eu tenho falado e que muitos aqui podem comungar das mesmas dúvidas. As verdadeiras evidências da ressurreição, aí de novo, ressurreição de Micael, são espirituais. Mais ou menos o que acontece com aqueles que tiverem o privilégio de seguir a carreira monancial lá no primeiro mundo das mansões. Mas, enfim, o assunto é espiritual, não tem nada a ver com o corpo. Eu tenho mais para dizer, mas já falei demasiado. Vou dar oportunidade para outros. Obrigado. Obrigado. Diga lá, Lília. Então, é o 2,4 também. 2, 4. 2,4. É bom. É, Tá lá. porque aqui ele fala, né? Enquanto eles se preparavam para remover o corpo de Jesus do sepulcro, antes de dispor dele de um modo preparatório, de modo, quer dizer, eles iam pegar o corpo e preparar esse corpo. Sabe que a princípio eu sempre imaginei que essa dissolução do corpo material de Jesus tinha sido feita dentro da tumba, sabe? Então, daí eu digo, nossa, eu acho que aquelas marcas Eu também. que ficaram nos tecidos Dário, foram o corpo, né? Mas não, porque eles retiraram o corpo de Jesus da tumba. Tanto que os intermediários, né, os seres intermediários tiveram que remover a, o portal, o portão, como é que a gente diz as rodas, né? Pedra do túmulo. As pedras, remover as pedras, eram duas, né? Para que o corpo, e porque o corpo não poderia atravessar as pedras. Então, eles iriam é, remover o corpo e colocar ele em algum ambiente, né, que a gente não, eles não dizem qual, para preparar esse corpo e dar uma dissolução instantânea condigna e de modo reverente. Então, os arcanjos tiveram esse cuidado de pegar o corpo, retirar de lá e colocar num lugar digno para fazer aquele processo, né, de aceleração do tempo. E então eu fico pensando que nós também fazemos a mesma coisa. Assim como os arcanjos têm um certo assim, eles não gostam de ver a dissolução do corpo, né, que vai ser comido pelos vermes, vamos dizer assim, né, que é comido pelos vermes e que demanda algum tempo para a dissolução total desse corpo, nós também, né? Eles, eu acho que conseguem ver os arcanjos, né? E creio que eles deveriam, como é Jesus, fazer a guarda desse corpo material de alguma maneira. Então, eles acharam por bem fazer essa aceleração aí, para não ver essa dissolução que para eles não é muito bonita e nem para nós. Ninguém gosta de ver dissolução de corpo nenhum. Mas, ao mesmo tempo, nós temos reverência ao corpo. Por quê? Que eu acho assim, que eles deram essa importância? E nós damos importância.
tanto ao nosso corpo como ao corpo daqueles que amamos. Porque é através do nosso corpo que nós construímos a nossa alma. Deus nos deu um corpo, não foi por acaso que ele fez todo esse projeto, esse processo. É porque é para ser, vamos dizer assim, né, na igreja, na católica diz santificado, né? Referência. Ele tem que sofrer o nosso corpo um processo a gente diz santificação, né? Mas é um processo que você viva de tal maneira para você viver bem. E até os ajustadores falam em certo momento, né? Que nós devemos tratar bem o nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito, do ajustador, do Espírito Santo, do ajustador e tudo, né? E que nós devemos ser saudáveis. E nisso o Roberto bate muito, inclusive tem muitos conselhos para dar. Então a gente procura cuidar do corpo, né? Então, por isso porque nós sabemos, e nós queremos viver, a gente acha que é essa vida só, né? Mas nós queremos viver cada vez mais. A gente tem o cuidado do corpo e essa reverência também pelos nossos, tanto pelos nossos seres, nossos entes queridos. E a gente faz a mesma coisa. A gente dá um sepultamento digno e faz uma cerimônia e tal, né? E eu acho que é super válido isso, porque é um corpo que viveu, né, aqui e que através desse corpo a gente construiu a nossa alma. Ela vai sobreviver, mas eu achei que foi certo. Eu acho que os arcanjos pensam como nós, na realidade, ou nós pensamos como ele, né, como eles. Muito. E então, eu achei interessante. E outra coisa também que eu queria comentar é isso, né, que eu não imaginava que Jesus, eles tiraram, eles abriram para tirar o corpo material de Jesus. E com relação ao Aélio, eu vou me adiantar aqui, que ele falou, né, que não foi o corpo que ressuscitou, aquela parte lá. Por que que eles falaram isso? Porque aqui nessa sessão eles estão falando do corpo material de Jesus. Então, o corpo material não ressuscitou realmente, né? Foi o corpo moroncial, a alma de Jesus, vamos dizer assim, ou o corpo moroncial que ressuscitou. O corpo material estava lá inerte e os arcanjos retiraram. Então, eu tinha a ideia de é, que teriam feito dentro da tumba, mas não foi feito. Então, ali eles deixaram as vestes que estava cobrindo Jesus ali, né? Eles deixaram ajeitadinho, inclusive ali no em cima da tumba, e quando Pedro chegou com João, eles viram aquelas vestes ali em cima, né? E foi um sinal também de que não tinham roubado o corpo, porque por que que iam roubar o corpo sem as vestes, né? Foi um sinal também de que não tinham roubado o corpo. Mas é isso que eu queria comentar. Muito bom, Lívia, muito obrigado. Muito bom. Cada um de nós temos aí a nossa, nossa crença, o nosso desejo, o nosso carinho, o nosso amor pelas coisas, né? Então, assim, é, é um fato que todos nós mortais nos preocupamos muito com o corpo do defunto. E não que não tenha que ter um destino para esse corpo com alguma dignidade. Ninguém vai pegar o corpo e jogar no lixo, né? Mas o fato e a verdade é que aquele corpo, depois de morto, já não tem significado nenhum. Então, sim, os arcanjos aceleraram o processo ali. Tem esse problema de que, eventualmente, eles não queriam ver o corpo se decompondo, e não sei que outras razões
eles poderiam ter tido em mente, como, por exemplo, talvez a ideia de não deixar resíduos desse corpo que pudessem ser idolatrados, né? Então, é, é, mas a verdade é que, por exemplo, na época de Jesus, o costume era esse de fazer o sepultamento do corpo, né? Notadamente naquela região onde ele se encontrava, ali entre os judeus. Os judeus tinham um ritual próprio para fazer o sepultamento daqueles corpos. É, mas outras culturas, já naquela época e ainda hoje, faziam um tratamento diferente. Então, por exemplo, lá tinha gente que já cremava os corpos naquela época. Então, cremar o corpo é dar um tratamento digno ou não? Eu acho. Poderia simbolizar a ideia de que não quero ver os bichos comendo esse corpo, eu vou terminar com o corpo de uma maneira digna aqui, vou sumir com ele. Poderia ser uma ideia ou não? É, Mas eu acho que o ponto mais importante, na verdade, independente da crença e daquilo que cada um tem dentro de si com relação ao corpo de cada um de nós, o fato é que depois de morto, aquele corpo não tem mais significado nenhum, né? Essa é a verdade. A personalidade já foi embora, o espírito já foi embora, mas assim como, por exemplo, eu beijo o meu Jesusinho que está aqui na minha cruzinha, é um ato simbólico, né? Porque volta e meia eu beijo o meu Jesusinho aqui, uma forma de lembrança dele, já que eu não posso beijar Jesus ao vivo aqui, né? Eu posso beijá-lo na minha mente, no meu desejo de alcançá-lo, no espírito da verdade, mas um ato físico é de beijar aqui aquela medalhinha de Jesus que eu levo no peito. E dessa mesma forma, alguém pode se expressar no amor de uma pessoa que partiu, beijando aquele corpo que já não tem significado nenhum, assim como aquela medalhinha que eu estou beijando não é Jesus, né? É só uma coisa, né? Então, acho que vai da ideia de cada um, né? Não tem. Mas acho que é importante a gente ter consciência de que a parte espiritual já não está mais ali naquele corpo e ele já não tem mais nenhum significado. E talvez cremar o corpo seja um ato de amor, assim como dar. Eu não tenho o poder de dar uma aceleração do tempo o corpo dos meus parentes, né? E se eu tivesse, talvez eu fizesse a mesma coisa, né? Eu batia a varinha mágica lá e fazia desaparecer o corpo daquele parente, nada de enterro, nada daquelas coisas todas. Mas são crenças que a gente tem que pensar e avaliar cada um de nós e ver aquilo que é certo e o que é errado. Antes de passar de volta para a Lilian, só queria fazer um comentário aéreo. Eu não sei dizer, eu acho que não, tá? Que não está escrito em lugar nenhum. É só um achômetro. Eu não acho que os seres intermediários faziam parte da hoste de seres celestiais. Os seres intermediários são habitantes aqui do nosso planeta, gerados aqui no nosso planeta, mas eles servem como um elo de ligação espiritual com aquelas hostes celestiais. Então, aquelas hostes celestiais talvez não tivessem o poder ou a capacidade de remover aquelas pedras, mas talvez por isso eles tenham pedido para os intermediários fazer isso, né? Tem muitas histórias de coisas feitas pelos intermediários
para atender a coisas, a pedidos espirituais, mas vamos saber lá, né? Então, eu acho que assim, eles pediram por seres intermediários, porque naquele ambiente ali, talvez os seres intermediários fossem os mais apropriados para fazer esse trabalho, eu não sei, né? Diga, Lilian. Então, muitas até é porque era costume mesmo eles sepultarem o corpo, mas eu acredito que na Índia já cremavam, né? Acho que na Na Índia Índia já já cremava e crema até hoje, e né? crema, porque é É, muita gente. É, E muitos aqui também, muita gente já é cremada e parece que eles estão preferindo cremar agora o corpo, né? Eles incentivam que as pessoas cremem o corpo. ah, Mas eu, eu não sei por que que eu não quero ser cremada. pois é. Não sei, Eu não quero, viu, sei. Lilian? Eu Pois quero. Acho é, que assim, vocês todos eu estão acho que eu sabendo aí. ainda. também quero. E eu acho engraçado. Tem gente que quer ser cremada, tipo você, assim, e eu não sei por quê. Eu não quero, quer dizer, eu acho assim, meio assim, terrível aquele negócio daquele corpo queimando, como se eu fosse estar lá. Imagina, né? Como se eu fosse ter consciência estar lá, né? Nada a ver, Nada a mas ver. Nós ainda temos outros problemas, né? Porque crema o corpo, vira um amontoado de cinza. Aí é, o pessoal acha que tem que dar um destino é, digno para aquelas cinzas, né? Tem é, alguns que levam o potinho para casa, põem em algum lugar é, lá. isso. É, eu já pedi, eu quero ser cremado e a minha cinza joga na privada e dá descarga, porque não Não, serve para nada. não quer no É, mar. então, Não quer no mar? Vou jogar no mar. Jogar não, no mar. joga onde quiser, mas não precisa, não serve para nada aquela cinza, é cinza, né? É Vai, assim. não, peraí, vou arranjar um lugar especial. Eu tenho Não, vou jogar. discussões homéricas com a Sueli por conta disso. Mas tudo bem, vamos lá. Ai, ai, ai. Diga lá, Fernando. Eu também quero ser cremado, mas eu gostaria de ser cremado à moda indiana, em cima de uma fogueira, em cima de uma montanha. Eu acho tão bonito, sabe, esse É, tipo de de cerimônia, né? ritual? É, De ritual. É, ainda não, no Brasil não tem esse tipo de, de serviço, né? De cremação, né? De corpos assim, em cima de uma pira de fogueira, não, né? não Mas eu tem. gostaria muito de ser cremado assim, em cima de uma É, pira de uma fogueira. tá Eu acho bom. muito bonito. Se As a gente cinzas, conseguir, a gente vai te despachar para a Índia, Fernando, quando você morrer. Pra você... Opa! Maravilha! as E cinzas, Ai, assim as cinzas serem jogadas no Lago Paranoá, aqui em Brasília, onde eu moro. as tá cinzas bom. não servem como fertilizantes? É um tipo de minério, né, Sandal? Então, Não sei. porque aqui É, a gente joga na areia para a tá árvore bom. ficar bonita. É, é um minério, não é bem um fertilizante, né? Por Ajuda a acaso. melhorar a qualidade do solo, porque tem vários minerais ali, É. mas não é o fertilizante. São coisas diferentes. Mas tudo bem, diga lá, o meu amigo Palma, você não estava descansando, que estava extremamente cansado, bonitão. Até a Lúcia estava te monitorando aí para saber se você estava de fato dormindo ou estava fazendo o quê, né? Ah, descansei. Mas, aliás, a minha escolha da cremação, eu já estou pagando a cremação já. Eu estou adiantando aqui. A gente já está pagando. Mas queria fazer um comentário em relação a essa primeira parte da leitura, que ela se constrói definitivamente no que é importante. É quando ele diz que a verdadeira evidência da ressurreição de Micael são espirituais, pela sua natureza, ainda que esse ensinamento seja corroborado pelo testemunho de muitos mortais do reino, que se encontraram, reconheceram e comungaram com o Mestre ressuscitado na forma moroncial.
E a ressurreição, no meu modo de compreender, é o que vai se passar conosco. Da mesma forma, a proporção que você sobe na, na, na escala da, do desenvolvimento da sua alma e vai adquirindo níveis de pureza e de compreensão do cosmos e do seu processo interior, aí você vai adquirindo a condição de vivenciar essa mesma coisa. Na verdade, a ressurreição de Jesus foi para dizer, olha, vai se passar com vocês, a mesma coisa está se passando comigo, né? O que se passou comigo. Se o processo dele foi acelerado por uma conveniência compreendida pelos seres celestiais, isso aí é uma coisa que, a meu ver, é de menos importância. Eles aí, o livro, na verdade, apenas explica para nós o que foi que se passou para que a gente compreenda como é que aconteceu, né? Mas o processo com a gente, o corpo nosso não é instantaneamente consumido, mas ele poderá ser muito acelerado também com a cremação, né? Mas além da cremação, continuando o mesmo raciocínio, a proporção que o ser humano vai se desenvolvendo, ele pode ainda no planeta, e é isso que ocorre com a maioria dos seres humanos nos estágios de luz e vida, nem cemitério tem. Quer dizer, o homem se funde com o seu ajustador, que é o que nós temos que trabalhar para isso, né? Nos flexibilizar internamente, nos humilhar internamente, não humilhar no sentido de virar capacho, mas humilhar no sentido de aceitar a orientação de Deus dentro de você, a um ponto tal que essa discussão nem existe, né? Porque você vai perder o corpo, você vai ser trasladado imediatamente para os estágios de morôncia e vai ser ressuscitado imediatamente. Então, isso é tudo, é como se esse fato fosse o fato normal da evolução humana. Nos planetas desenvolvidos vai acontecer isso, né? Com a maioria das pessoas. Nós não, nós estamos num estágio ainda muito atrasadinho, e aí a gente ainda tem, é muito raro, né? Quer dizer, na história nossa, tem Enoque, tem Elias, que foram trasladados direto. Mas esse é um fato real, né? Quer dizer, na verdade, o homem não nasceu para morrer fisicamente. Até o físico ele vai ser trasladado, ele vai virar energia, né? Imediatamente, com a fusão. Então, essa que é a essência dessa, do meu modo de entender, essa parte da história da ressurreição de Jesus. O significado é esse, é interior, individual, né? E elas é essencialmente espiritual, que é o que ele, afinal de contas, diz aí no último parágrafo. A verdadeira evidência da ressurreição de Micael são espirituais. Quer dizer, a discussão do que é físico, a gente faz por um diletantismo de compreender as coisas, pela curiosidade e tal. Mas ela não é o que tem significação, que é mais ou menos o que falou o Henrique. Mas não precisa jogar na privada, não. Eu já falei para a Lúcia que a minha pode até jogar aqui no ventinho aqui de Fortaleza. Pega assim. É, Nem precisa fazer o que um brasileiro fez lá em Paris, que arranjou um emprego como faxineiro num apartamento de uma senhora que era uma diretora do Museu do Louvre. Aí viu aquela cinza, né? E ele chegou lá muito consciente do que tinha que fazer, pegou a cinza e jogou na lareira, porque estava cheio de poeira a caixinha da cinza
do defunto que foi marido da mulher. Então é isso, pessoal. Isso assim é como eu entendo. É tudo espiritual, é tudo por dentro. A parte exterior é só uma consequência do fato deles terem existido, né? Mas é É, tudo interno. É como eu é entendo. verdade. Muito bom, muito bem lembrada essa questão de que nós não fomos feitos para morrer, né? No sentido de que a morte não deveria ser o fato corriqueiro do final da nossa existência material, porque o fato corriqueiro do final da nossa existência material deveria ser o traslado para as morôncias, já com a fusão do nosso ajustador do pensamento acontecendo aqui enquanto estamos nesta vida. Situação na qual o nosso corpo simplesmente desapareceria, serviria, sei lá, talvez de combustível do foguete que vai nos levar para as morôncias, não sei. Então eles falam que queima como carruagens de fogo, né? Então, Lilian, tá aí, ó. Se você chegar no momento de era de luz e vida, você que sempre tem essa esperança, quem sabe você muda de ideia, né? Fala, não, aqui eu já sei que agora eu não preciso ficar com esse corpício aqui ali debaixo da terra. Eu posso permitir que ele seja queimado, sei lá, né? Porque o É natural verdade. deveria ser esse, né? O corpo desaparecer só, né? Isso é Sim. o que deveria acontecer. É porque quando a gente se a gente como é que é? Se a gente se unisse ao Fusionar. ajustador, se a gente fusionasse, o corpo, na hora da fusão, ele Ouvido, né? É desintegrado, né? se desintegra num clarão, né? Isso, Então é isso. como se, né? Então hoje o pessoal que é cremado é como se fosse, né? Demora um pouquinho mais aqui, mas como se fosse. Então, Você ainda falou uma coisa. respeitando, ainda respeitando todas as crenças, quando acontece esse evento da fusão aqui, as famílias não têm nem um corpinho para beijar, para abraçar, para não sei o que lá, né? É isso. E ainda bate palma, faz festa que o corpo foi embora e o indivíduo também, né? Isso é o que os reveladores contam, É, né? mas acho que se despede antes, faz uma festinha, né? Porque É, aqueles né? que sabem que vão se fusionar. Agora, aqueles É, que se né? fusionam que a gente nem sabe. Porque tem gente que desaparece, né? Tem gente que É, né? desaparece já que fusionou. Tem uma É mesmo? velhinha, tem uma história de uma senhora que ela desapareceu na frente da igreja da Nossa Senhora Aparecida. Vocês sabem dessa história, não? Ela sumiu. Não, não Ela sei. sumiu da frente da igreja, ninguém nunca mais viu. Ninguém É, nunca. Estão procurando até hoje. é. Como é que uma senhora pode Quem sumir de sabe? repente? Quer dizer, se ela fusionou com roupa e tudo, porque nem roupa sobrou. A Liane queria falar, não sei, ela desistiu, acho. É, não Deixa eu sei se falar, ela ainda está deixa eu falar uma coisinha para você. Eu fala. eu estou pagando a minha cremação. Eu também, eu Já também. falei para os meninos que a minha cinza é para jogar lá no cemitério atrás da tumba. Já marquei até um lugar para jogar assim. Agora, É, Tá se tudo eles vão me combinado. obedecer, não sei. é, pois é. É difícil esse negócio, porque dentro da família mesmo sempre tem muitas controvérsias, né, Maria? Também. É, então, aqui, tem gente aqui na minha família que quer, tem gente que não quer, então é assim, aquela confusão. Oi, Dani. Lilia, mas no caso, essa mulher que sumiu aí na frente da igreja, se ela tivesse se fusionado, teria visto alguma coisa, algum fogo, né? Porque fala que quando se fusiona aqui, você sai numa carruagem de fogo, não é É. isso? Pode ser, não sei. Essa parte aí, não sei. Pode ser. Eu acho que é igual, isso, não sei.
Não, É, eu fiz só essa suposição, eu digo, deve ter se fusionado, porque a mulher desapareceu. é, Balma. Aqui, é, aqui foi, já estão sendo pago a minha cremação, a da Lúcia e dos 7 cachorros também. Dos cachorros aqui tem. A Lúcia guarda a cinza dos cachorros, tudinho aqui. De dois só. Dois foram os dois que morreram. Aqui todo É, mundo é fã de cremação. que bom. Eu Tá sepulto bom. os meus todos. Muito bem, pessoal. Vai ser um assunto interessante Eu, porque faz parte do nosso dia a dia. É sempre bom a gente discutir essas ideias. Vamos lá, quem mais quer falar alguma coisa sobre isso? Não vamos seguir em frente. eu estou baixando outra coisa. Pode falar, tá aberto. Eu queria só Ficou fazer um comentário que, na verdade, quais? do ponto de vista da religião de Jesus, a morte, ela não é uma coisa, ela não é, sequer existe, né? Quer dizer, ela é um Exatamente. elemento, ela tem, você tem o corpo físico, que certamente vai ser, poderá ser dissolvido, como é o nosso estágio atual de desenvolvimento, mas o conceito cristão é a superação da morte. Quer dizer, você perde, na verdade, o medo da morte, porque você sabe que aquilo é uma coisa, aqui é uma passagem curta, intensiva, e mas que dá tempo você tomar todas as decisões necessárias para chegar mesmo até os últimos estágios do desenvolvimento do cristão no planeta, que é a fusão com o ajustador e, por consequência, a dissolução do seu corpo físico. Quer dizer, isso é o que está posto pelo LU aí, na nossa frente. É que o LU esclareceu isso aí. Que a gente falava nas carruagens de fogo lá do Enoque e tal, mas a gente não tinha essa compreensão, né? Então ele veio trazer essa compreensão porque o LU definiu muito bem esse processo. Quer dizer, o processo de evolução espiritual humana, como é que ele se dá e a passagem dele para as fases seguintes, né? E ainda hoje, no meio religioso, institucional, se discute se o corpo físico vai ser ressuscitado, se isso e se aquilo, né? Então, é uma coisa muito primitiva, né? Um conceito muito primitivo no meio das religiões institucionais. Então, porque eles não têm a consciência que foi uma luz que o Eliú trouxe, né? Em 55, que é, que é a luz do processo que acontece com o ser humano submetido à religião de Jesus, não à religião institucional que se desenrolou aí nos 2 últimos milênios, né? E, e é isso que eu queria falar. Muito bom. Muito obrigado. Seguimos adiante, pessoal. Vamos lá, então. Quem quer nos ajudar aqui com a leitura? Posso fazer isso? Claro, pode. Nós vamos falar agora da ressurreição dispensacional. Muito bom esse texto. Tópico 3: a ressurreição dispensacional. Pouco depois das 4:30 da manhã desse domingo, Gabriel convocou os arcanjos até perto de si e preparou-se para inaugurar a ressurreição geral de terminação da dispensação adâmica em Urântia. Quando a vasta ordem de serafins e de querubins envolvida nesse grande acontecimento encontrava-se organizada em formação apropriada, o Micael Moroncial apareceu diante de Gabriel, dizendo: do mesmo modo que meu Pai tem vida em si próprio, ele a deu ao Filho para que tivesse vida em si próprio. Embora eu não tenha ainda reassumido plenamente
o exercício da jurisdição do universo, essa limitação autoimposta de nenhum modo restringe o auto-otorgamento de vida aos meus filhos adormecidos, que tenha, pois, início o chamado da lista de ressurreição do planeta. Fecha aspas para as palavras de Jesus, né? O circuito dos arcanjos, então, operou pela primeira vez a partir de Urântia. Gabriel e Azote e Hoste de arcanjos transportaram-se ao local da polaridade espiritual do planeta. E quando Gabriel deu o sinal, foi transmitida ao primeiro mundo das mansões o sistema, primeiro mundo das mansões do sistema, a voz de Gabriel dizendo: por mandado de Micael, que levantem os mortos de uma dispensação de Urântia. Então, todos os sobreviventes das raças humanas de Urântia, que haviam estado adormecidos desde os dias de Adão e que não tinham ainda ido a julgamento, apareceram na sala de ressurreição de Mansônia, prontos para sua investidura moroncial. E em um instante de tempo, os serafins e os seus colaboradores estavam prontos para partir em direção aos mundos das mansões. Normalmente, esses guardiões seráficos, anteriormente designados à custódia grupal desses mortais sobreviventes, teriam estado presentes no momento do seu despertar na sala de ressurreição de Mansônia. Mas eles estavam neste mundo, nesse momento, por causa da necessidade aqui, da presença de Gabriel relacionada com a ressurreição moroncial de Jesus. Não obstante haver inúmeros indivíduos que, desde guardiões seráficos pessoais e tendo atingido o nível requerido de progresso da personalidade espiritual, foram para a Mansônia durante as idades posteriores ao tempo de Adão e Eva. E ainda que tenham havido muitas ressurreições especiais e milenares dos filhos de Urântia, esta era a terceira lista de chamada planetária, ou seja, a que completava a lista de ressurreições dispensacionais. A primeira ocorreu na época da chegada do príncipe planetário, a segunda durante a época de Adão, e esta, a terceira, que assinalava a ressurreição moroncial, o trânsito mortal de Jesus de Nazaré. Quando o sinal da ressurreição planetária foi recebido pelos dirigentes dos arcanjos, o ajustador personalizado do Filho do Homem renunciou à sua autoridade sobre as hostes celestes reunidas em Urântia, transferindo todos esses filhos do universo local de volta para as jurisdições de seus respectivos comandantes. E após fazer isso, ele partiu para Salvington, a fim de registrar com Emmanuel o fim completo do trânsito mortal de Micael. E foi seguido imediatamente por toda a hoste celeste que não estava requisitada para servir em Urântia. Mas Gabriel permaneceu em Urântia com o Jesus moroncial. Li muito rápido, né? Desculpe, a leitura é muito dinâmica. E este é o relato dos acontecimentos da ressurreição de Jesus, segundo foram vistos por aqueles que os presenciaram, como realmente ocorreram, livres das limitações da visão humana parcial e restrita. Ok? Obrigado, Fernando. Desculpe a leitura rápida, viu? Não, foi ótimo, tá tranquilo. Muito bem, alguém quer comentar? Diga aí, meu querido bom. Ele aí, nessa parte aqui, o texto já incorpora aí um outro elemento que a gente sequer conhecia antes do livro de Urântia, né? Que é a questão dos seres adormecidos. É. Ele aqui está se referindo aos seres adormecidos entre os períodos dispensacional de Eva até Jesus, né? E fala dos três que houveram quando chegaram o príncipe planetário, depois quando veio os filhos materiais, que são os Adões, e depois a vinda de Jesus. Até Jesus, eu pressuponho, inclusive, que com a vinda do livro de Urântia tem havido também uma ressurreição dispensacional. E ele fala ainda na questão
que houve outras ressurreições milenares, né? Que é tudo que o livro já disse no texto, no meio do texto, não sei em qual capítulo, mas e eu já tive pensando sobre essa questão da ressurreição humana, né? Nossa ressurreição. Então, eu acho que tem uma ressurreição que praticamente todos os seres serão ressurreitos pelo Ressurretos. ressurretos pelo amor, né? Quer dizer, um é pelo amor. E aí quando que é o caso dos seres que passam milhares e milhares de anos para poder serem acordados, né? Para serem ressurreitos. Foi ressuscitados. Muito bem. A outra são os seres que são ressuscitados pela justiça. É o ser que decidiu internamente construir um novo ser psicológico, uma nova alma, baseado na orientação de Deus dentro dele e dessas energias, inclusive o espírito da verdade e o espírito materno do universo local, principalmente como as três principais forças que atuam dentro da gente, dentro. Né? Então, aí são os seres que são ressuscitados pela justiça, pelo fato dele ter tomado as decisões ao longo da sua vida material, para que ele pudesse ter nível de evolução que já assegurasse para ele a garantia e o nível de conviver com um novo estágio. Então, há uma passagem no livro de Urântia que fala isso assim com mais clareza, que é quando eu compreendi, quando li essa parte aí pela 10ª vez, eu não sei quanto, que eu lia, mas não conseguia entender, mas um tempo para cá eu confirmei dentro de mim essa compreensão, né? Que você é ressuscitado pelo amor ou pela justiça. Quer dizer, os seres vão lhe ressuscitar pelas decisões que você, inexoráveis, que você tomou dentro de você e a força que você dedicou ao trabalho de evolução pessoal. Aí eles vão lhe ressuscitar por justiça. Né? Então é isso, mais ou menos, que eu queria falar. Porque ele incorporou no texto esse fato, né, da ressurreição, que não é só essas fases da ressurreição. Jesus se preparando para acordar os adormecidos. Deve ser milhões, né, por conta de que foi um período de todos que morreram, esses foram ressuscitados, todos os que morreram entre Adão e Jesus foram ressuscitados nesse momento. Portanto, tinha gente que estava adormecida há milhares e milhares de anos. E também é dito no livro que quando você ressuscita, você não se lembra do tempo que você passou adormecido, né? Como se fosse aquele ser tivesse neutralizado da consciência do tempo. Ok. Muito bem, Muito bom. Bauman. Eu também tenho algumas confusões aí com relação a esse assunto, né? É, mas eu acho que o indivíduo que é, que é ressurreto, que ressuscitou, ele já foi julgado para esse direito à ressurreição. Eu acho que o indivíduo que não ressuscita não passou pelo crivo da justiça, então ficou lá para trás. Não acho que o sujeito tem a sua ressurreição para ser julgado. Ele só ressuscita se ele passou no teste, eu acho. Então, fica meio esquisito o sujeito ressuscitar
Depois, se ele não passar no teste, vai fazer o quê com o cara que já está ressuscitado lá, né? Então, essa é uma coisa que eu acho. E aí, no texto, ele também fala que já tinha havido, nesse período, algumas ressurreições, por exemplo, milenares. Então, eu entendo que esse pessoal que ficou adormecido ali para essa ressurreição dispensacional é, é a raspa do tacho, né? É aquele pessoal que não passou nem na milenar e foi ficando ali para ver se depois dava certo por alguma razão. E suponho que ressuscitaram daqueles que estavam adormecidos os que foram aprovados na justiça, né? Provavelmente daqueles que estavam adormecidos, não ressuscitou nenhum. E daqueles que não foram aprovados pela justiça. Na verdade, é uma especulação e uma dúvida, né? Eu tenho um montoeiro de neguinho ali que já está na repescagem, porque essa ressurreição que acontece nessas ocasiões, né, já é uma ressurreição assim de repescagem, né, de buscar aqueles indivíduos que não ressuscitaram na milenar ou as outras ressurreições que nós temos. Então, eu imagino que só ressuscita aqueles que foram finalmente julgados e aprovados. E aí, assim, uma dúvida que me ocorre aqui, né? Talvez Bauman e os outros estudantes universitários possam me ajudar a responder isso, né? Se só aqueles que passaram pelo crivo da justiça, foram ressuscitados, em que momento aqueles que não passaram foram julgados e de que maneira que aqueles que foram julgados tomaram parte no seu julgamento e souberam que eles não foram aprovados, se é que isso aconteceu. Eles estavam acordados, tinham sido despertados, mas não ressurrectos ainda, estava só acordado lá, sem a ressurreição, e aí então viram a sua condenação, ou ficaram adormecidos, nem souberam o que aconteceu e desapareceu. O livro não fala sobre isso, né? Até onde eu me lembro. Então, é uma dúvida que eu tenho. Talvez alguém tenha lido alguma coisa ou tenha ideia de como que é a coisa. Mas se a gente vai ser julgado, eu parto do pressuposto que nós fomos acordados, julgados, e aí se passou, ressuscita, se não, tchau, PT saudações, né? Não sei, porque o indivíduo tem que saber que ele não passou no teste, né? Acho, né? Quer dizer, é um pressuposto meu, né? Não sei se está certo isso. Mas me intriga essa questão aí, porque eu não achei nada a respeito. Bom, não me lembro de ter visto nada a respeito. Também não procurei com tanto afinco assim, né? Quem sabe? Numa próxima leitura ali eu vejo. Diga lá, Bob. Tem um trecho durante, eu não vou procurar, porque certamente não vou encontrar, e eu mudei a minha compreensão sobre esse tema dos adormecidos, e ele fala de uma forma muito direta.
né, nós podíamos, depois da reunião, a gente buscar esse texto. É como se cada ser humano, e tem os seres, que são os seres que cuidam dessa misericórdia. Então, é como se atribuísse a cada ser humano uma poupança tão grande, e ele faz essa comparação, eu acho que até usando esse termo, uma poupança tão grande de misericórdia, que por maior que seja a sua falta, digamos assim, ou o seu débito, essa poupança é enormemente superior ao débito a que ele possa ter causado. E essa ressurreição, para ele, é a oportunidade que ele vai ter de decidir se ele quer realmente seguir o plano do Pai. Se ele, agora ressuscitado, tomar uma decisão que não for a decisão de acompanhar Deus dentro dele, né? Ele será dissolvido por uma escolha pessoal. Mas, no caso dos ressurreitos aí, no nível dispensacional, ele é feito exclusivamente pela misericórdia. Digamos, são os seres, como você falou, porque aqueles que tinham um pouco mais de condição, que evoluíram mais na, no círculo cósmico, esses são ressuscitados em fases anteriores, que tem a ressurreição milenar, né? Que são exatamente esses seres que... Então, sintetizando, é assim, no meu modo de entender, se você chegou e se fundiu no físico, você passa direto para a morôncia e o corpo vai se dissolve em energia. Se você não se fundiu durante o seu tempo de vida, você vai se fundir em morôncia. Pode se fundir mais na frente, no mundo mais avançado, pode se fundir mais aceleradamente, logo nas primeiras esferas, né, de vida, ou pode até mesmo ir para se fundir lá nos últimos estágios dos Melquisedeques, lá em Salvington. O livro faz até essa referência, né? Mas que a maioria se funde nos períodos anteriores, né? Ainda no sistema. Aqueles que mais atrasados, esses ficam adormecidos até que tenha uma dispensação milenar, e depois da dispensação milenar, a dispensação na época dispensacional, né? Entre dois eventos epocais desses aí. E há também ressurreições que são especiais, né? Eu acho que o livro também faz referência a essas que se dá ao longo desse processo inteiro. Agora, a ressurreição dispensacional, ela é feita essencialmente pela misericórdia. E os seres que administram individualmente essa caderneta de poupança, usando o termo do livro, né? Que atribui e administra essa caderneta de poupança feita a cada indivíduo. E esses, como os outros que se ressuscitaram anteriormente, vão ter a oportunidade de decidir conscientemente, em outras condições mais favoráveis, se querem seguir o plano do Pai. É assim que eu sintetizei hoje, acompanhando nos últimos tempos essa parte aí. Muito bom, Paulo. Esse documento que fala da poupança, da misericórdia, é o 29. Então, lá no 29, você vai procurar lá, vai achar lá o documento que fala da misericórdia. Mas, partindo do pressuposto do teu raciocínio aí, a gente teria que admitir
que todos os mortais, sem exceção, vão ser ressuscitados na morança. Se vai seguir a carreira ou não é outra coisa. Então, mas, de fato, também os reveladores nos falam de outros indivíduos que têm, inclusive, a morte espiritual estando aqui no corpo. E o ajustador até foi embora, né? E de outros indivíduos que não vão ser ressuscitados. Eles falam lá de alguns casos. Então, assim, eu acho que, de fato, a gente recebe esses créditos de misericórdia, e eles são, de fato, abundantes, mas ainda assim, como diz Jesus, a porta é estreita e muitos não passam por ela, né? Eu não sei se quando ele fala isso, ele está falando de quem já chegou nas morôncias e não passa depois, ou se quem está chegando, que é o morto que teria que ressuscitar. Mas, enfim, é uma, é um tema interessante esse. Regli, diga lá. É só apenas uma observação que me intriga muito e está dentro desse tema, assim, que é a tal da lista que ele coloca, a terceira lista de chamada planetária. Então, assim, eu fico imaginando, né, essa chamada, né, essa lista, e possivelmente eu também concordo assim com você quando você fala que acho que as pessoas já estão nessa lista, aquelas que já vão ser ressuscitadas, né? Porque é uma É, chamada, né? E tem uma lista aí de pessoas que vão ser ressuscitadas. É apenas isso é, que me intriga muito, realmente, de curiosidade, e ficar imaginando essa chamada, né? E as pessoas sendo acordada, despertada, né? Eu acho fantástico esse trecho assim, a imaginação não consegue chegar nem abarcar. Apenas um comentário é, em relação a isso. legal, muito bom. É isso mesmo, é. Oi, Lilian. Então, é interessante mesmo essa tua pergunta, porque a, a chance, quando a gente cria uma alma, essa alma é criada, ok, né? Se você não é iníquo, porque daí se a iniquidade já, o sujeito já cessa de existir aqui mesmo, né? Então não tem o que falar. Ele escolheu lógico que os ajustadores e todos os seres que vão julgar, eles sabem e conhecem muito mais a gente do que nós mesmos, né? E então eu acho que essa conversa, vamos dizer assim, se é que haja essa conversa, só pode ser antes, né, de nós de- desse da nossa morte. E quando a gente morre, já escolheu se quer ressuscitar ou não. E daí a gente vai saber. Então é como se fosse não uma coisa consciente nossa, mas acho que uma conversa entre a alma, a própria alma e os juízes, né? Aqueles que julgam lá. Então, e mesmo que a gente seja ressuscitado, ainda pode desistir, né? A gente vai ser ressuscitado pela misericórdia e nós vamos estar nos mundos das mansões e ainda decidindo se a gente vai fusionar ou não. Isso que a gente tem que ter, né? Não é? A gente ainda vai decidir. Então, todo esse processo, eu acho que daí vai ser consciente nas mansões. Mas a gente está ressuscitado, mas ainda não decidiu se vai fusionar ou não. Vai ficar no primeiro mundo das mansões lá, trabalhando os defeitos, no primeiro, no segundo, daí no terceiro que começa alguma coisa. Então, até a gente percorrer esse caminho da fusão, daí tem um. Daí é consciente, né? Daí é consciente. Verdade, Lilian, você levantou um ponto interessante. Eu, por via das dúvidas, vou fazer de tudo para
garantir que eu vou acordar lá do outro lado. Eu não sei se vai dar certo, mas eu não vou correr o risco de ficar lá, né, depois os caras vão dar um jeitinho, eu vou acordar e mais tarde eu vou decidir. Não, eu sei que eu vou aqui fazer de tudo para dar certo, não vou correr o risco de jogar na sorte, não. Vamos lá, Balma. O capítulo 28, que Coloquei vocês aí, podem vir coloquei a aí, ler irmão. no documento 28, a Eu memória coloquei da aí, irmão. misericórdia. Coloquei Ah, aí, sim, irmão. É que ele trata dessa questão das misericórdias, sim, da misericórdia. Então, isso. e aqueles que por acaso, com todas essas possibilidades, quer dizer, eu estou compreendendo, baseado nessa leitura, meu, eu consegui compreender, é que, na verdade, todas as pessoas, a não ser por uma escolha individual, determinada e definitiva de não querer, serão ressuscitados. E Então, aqueles que têm pela misericórdia, aquilo que eu expliquei, né? Eu tentei explicar. Pela misericórdia, eles vão ser adormecidos, chegado um determinado momento, eles vão ser ressuscitados. E eu vejo essa questão bem exemplificada na crucificação de Jesus, na relação dele com os dois ladrões. O camarada está do lado dele, bandido, já devia ter morto gente, estrupado gente, feito uma confusão danada, por isso que ele está na cruz lá. O outro do outro lado, do mesmo jeito, do mesmo nível, né? Mas ele percebeu num deles, quando ele falou para Jesus, que Jesus entendeu que ele tinha uma natureza, né? Uma motivação mais pura, né? E foi quando Jesus falou que um dia, não me lembro nem se o texto é exatamente esse, é um dia, ia encontrar com ele no paraíso. Então, o ladrão que estava na cruz, o ladrão completamente desqualificado para ser um ressuscitado, Jesus disse que ele ia ressuscitar e ia encontrar com ele no paraíso. Eu não sei se tem argumento sobre isso, em função então, desse exemplo. ele se arrependeu e reconheceu Deus ali, né? Exatamente. Então, ele fez uma escolha e Então, Jesus percebeu. Mas se é, fosse fazer um julgamento pelo passado dele, ele certamente, e se ele escolhesse como o outro se pressupõe que escolheu, não, mas aí se for fazer pelo passado, bom, então não adianta se arrepender, não, né? eu tô concordando com o que você está afirmando. Você não vai ser julgado pelo passado, você vai ser julgado pelas motivações e pelas decisões que você tomou no sentido de evoluir espiritualmente. É assim que eu estou É, entendendo hoje. Mas esse texto aqui, que é a memória da misericórdia, eu acho que ele esclarece muito essa questão dos adormecidos que foi incluída aqui é, nessa parte é verdade. desse texto. E- Esse é um tema interessante, vale uma reflexão, vale discutir. A verdade é que nós não temos as respostas certas,